Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Uhul. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abra comigo Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 5. Hoje nós vamos falar, meus amados, sobre um princípio extraordinário, muito importante da palavra de Deus, que é o princípio da autoridade. Será que você compreende o que é autoridade? Será que você tem autoridade? Sobre isso nós temos falado bastante, né? Temos ensinado que a obediência é a nossa plataforma de autoridade. Mas será que compreendemos a dimensão do que a Bíblia diz acerca da autoridade? A importância de nós termos uma cobertura espiritual, que é Cristo, obviamente, Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, mas Deus também estabelece pessoas em posições de liderança para abençoar a nossa vida, nos proteger, orar por nós, cuidar do nosso coração. Nós vamos aprender a realidade de Deus como a fonte de toda a autoridade no universo. Vamos indicar a maneira como Ele a delega e apontar as consequências da insubmissão e os benefícios da sujeição. Nós vamos ver que a autoridade de Deus é a base de todo o universo. Ele comanda todas as coisas. Ele criou todas as coisas, mas como um Deus pessoal que interage com as suas criaturas e com a sua criação. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Amém? Fala comigo, Deus criou, mas Ele também sustenta. Então eu estou aqui para te dizer que quem te sustenta é o Senhor. Quem provê as suas necessidades, quem cuida de você. Mas Deus também coloca pessoas para, de alguma maneira, tratar com a nossa vida, puxar a nossa orelha, corrigir em atitudes, posturas equivocadas. E a Bíblia chama de autoridade. Então, a autoridade de Deus é a base do universo. Ele é Senhor de tudo, é o que diz a Bíblia. Cada detalhe no universo está debaixo do seu poder e debaixo do seu controle. Não há nada no universo que fuja ao controle soberano de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Então, nada passa desapercebido diante de Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nós vamos aprender que qualquer rebelião contra a sua autoridade será tratada pelo Senhor. A Bíblia fala que Satanás foi o primeiro a se insurgir contra a autoridade de Deus. E de Lúcifer, o portador da luz, ele se transformou no diabo. E Satanás, o acusador e o inimigo do ser humano. Nós aprendemos que Deus criou o homem para se submeter à autoridade de Deus e às pessoas que Deus também coloca na nossa vida. E a cruz de Cristo reafirma a autoridade de Deus. Talvez muitos possam pensar que quando Cristo desceu ao nível dos homens e morreu na cruz a fim de dar uma segunda chance à humanidade, Deus estava abrindo mão do seu senhorio. Pelo contrário, Jesus estava nos ensinando como viver. E continuou e sempre continuará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? A obra da cruz disponibiliza para mim e para você perdão para o homem, mas não isenta o homem de obedecer a Deus. Eu e você somos chamados a obediência. E a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, lá em Romanos 14, versículo 9. Então, é tremendo isso. Quando Jesus se oferece no Calvário, ressuscita ao terceiro dia, depois de ter se mantido absolutamente obediente e fiel ao Pai por toda a sua vida, na sua vitória, na vitória de Cristo, Ele conquista, Ele reconquista como homem a condição que Adão havia perdido para Satanás. E Ele nos devolve a chance de nos movermos novamente como autoridade sobre a terra, desde que estejamos sujeitos ao seu senhorio. Fala comigo, eu só tenho
autoridade na terra se eu estiver sujeito ao senhorio de Jesus Cristo. Mas nós vamos aprender à luz da palavra que Deus delega autoridade também a homens e a anjos. A autoridade de Deus na Bíblia é delegada a anjos e a homens. Deus é a única fonte em todo o universo, mas Ele distribui seu poder e a sua autoridade entre os seres que Ele criou. Amém? Fala comigo, Deus distribui autoridade aos seres que Ele criou. Esse texto que nós vamos ler de Romanos 13, de 1 a 5, é o melhor texto que fala sobre esse assunto. É fundamental para nós compreendermos esse tema, e ele traz 7 verdades que eu quero trazer para vocês, verdades extraordinárias. Nós vamos estar projetando também, olha só quantas bases bíblicas nós vamos trazer para você. Claro que não vai dar tempo de ler todas elas, mas algumas delas que são importantes, nós queremos trazer para o seu coração, tá bom? Então, nosso tema é o princípio da autoridade. Fala comigo, o princípio da autoridade. E a pergunta é, será que você entende o que é autoridade na Bíblia? Será que você se submete ao senhorio de Cristo? Como é que você lida com as autoridades que Deus estabelece na sua vida? Será que você compreende que o segredo da verdadeira autoridade está na obediência aos princípios do reino de Deus? É o que nós vemos através da carta de Paulo, em Romanos 13, a partir do 1º versículo. Leia aí comigo, cheio do Espírito Santo. Paulo diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, e aqui são juízes, pessoas de autoridade, qualquer pessoa que exerça um cargo público ou privado, pessoas de autoridade não são para temor ou medo, quando se faz o bem, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, mas sim quando se faz o mal. E aí ele faz uma pergunta: queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Olha que lindo. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Fala comigo, a autoridade é ministro de Deus para o meu bem. Até aí. Entretanto, se fizeres o mal, teme, tenha medo, porque não é sem motivo que ela traz a espada, o juízo, a punição, a disciplina, pois é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, diz a palavra, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vamos até o 7, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Mas você pode ver que em todo esse contexto do capítulo 13, de 1 a 7, o tema central é a autoridade. Como é que Deus exerce a sua autoridade através de seres humanos. E a primeira verdade que nós aprendemos, o primeiro ponto, é que todos precisam se sujeitar. A Bíblia deixa bem claro aqui no 1º versículo, na parte A, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ou seja, em cada esfera que eu ando, se eu estou num trânsito, lá tem uma autoridade, que é o policial rodoviário, policial federal rodoviário. Se eu estou adentrando, eu tive a oportunidade essa semana de adentrar no Palácio do Governo, no 3º andar, junto ali ao Palácio do Governo, ali tem uma autoridade, em cada esfera ali, desde que você entra, desde que você chega tem o policial, depois tem a pessoa lá, a secretária, tem o assistente do governador, e assim vai. Em cada esfera que eu vou entrando existem
pessoas investidas de autoridade. Sim ou não? Na sua casa tem autoridade? Ixi, pastor, tá um balaio de gato. Então, olha a importância dessa palavra para o nosso coração. O conceito de autoridade, ele coloca em ordem todas as coisas. O governo, a relação entre as pessoas, qualquer esfera da vida, inclusive a família, nós vamos falar sobre isso. Note que nesse texto de Paulo, ele não está falando de Deus no singular, mas daqueles no plural a quem Deus investe autoridade. Pessoas, indivíduos de autoridade. Isso acontece em todas as esferas da vida. Uma delas é a família. Abra comigo, projeta lá, Efésios 5, 23. Dentro da família existe uma cadeia de autoridade. Aqui não está falando de dignidade, aqui não está falando de quem é melhor do que quem. Está falando de autoridade, esferas de autoridade. Olha o que diz, porque o marido é o cabeça da mulher, e o cabeça aqui é o líder. É aquele que lidera, aquele que dá destino aos filhos, é aquele que lidera a mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, a igreja. Assim como Cristo é autoridade e é senhor da igreja, o homem deve governar a partir de uma liderança servil, nós temos falado sobre isso, ganhando o coração da esposa, conquistando o coração dos filhos, mas exercendo esse sacerdócio dentro da sua casa, sendo cabeça da sua família. Será que você, homem que está me ouvindo aqui, você é a cabeça na sua casa? Será que você tem liderado a sua casa a partir de um relacionamento com o cabeça que é Cristo? Na sociedade civil também vemos isso. 1 Pedro, coloca lá, 1 Pedro 2, 13 a 14. Presta atenção, na sociedade também tem esferas de autoridade. 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, de novo aqui, por amor do Senhor. Então, toda vez que eu me submeto a alguém que tem uma esfera de autoridade, eu estou fazendo isso por amor a quem, gente? Ao Senhor. Quer ao rei como superior, continua o próximo versículo, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores. Olha só, gente. Eles castigam quem? Os malfeitores. E para louvor dos que fazem o bem. Então, de novo, assim como Romanos 13, nós vemos que cada cristão deve se submeter, se sujeitar, é o primeiro ponto. Todos precisam se sujeitar, quer na família, quer na sociedade civil, quer no trabalho. No trabalho a gente precisa se submeter, gente? Sim ou não? Sim! Existem os diretores, os donos das empresas, existem os gestores, os supervisores, existem os funcionários, em cada esfera existem esferas de autoridade. E se a empresa não tem isso, ela vira um caos, ela vira uma bagunça. Nós precisamos saber a quem nós devemos conta. E precisamos nos submeter no ambiente de trabalho a isso, respeitá-los, honrá-los, sermos bons funcionários ali. Também na igreja existe isso, e é importante nós lermos Hebreus 13, 17. Abra a palavra de Deus. Esse é importante abrir na sua Bíblia. Você que trouxe a Bíblia, Hebreus 13, 17. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde pastores têm sido desrespeitados, onde às vezes aquilo que nós falamos num gabinete pastoral ou aqui diante da igreja, entra no ouvido das pessoas e elas saem como se nada tivessem ouvido. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Se sujeite aos seus pastores. Se sujeite à cadeia de autoridade que existe dentro da igreja. Quando você entrou dentro da igreja, o voluntário que está ali ajudando, ele já é autoridade sobre você. Quando você chega aqui no Ministério de Louvor, tem a líder de louvor.
você precisa se submeter a ela. Quando chega aqui na esfera do altar, existe o pastor que governa todas as coisas e tem que prestar conta de cada alma que aqui dentro está. Perante quem, gente? Perante a Deus. E a Bíblia diz que eles façam isso com alegria e não com dor. Estamos vivendo tempos onde muitas ovelhinhas dão muita dor de cabeça para os pastores. Muitas delas não são ovelhas, são bodes. Será que você é ovelha ou você é bode? O bode sai dando coice, o bode sai dando chifrada. O bode sai, né? É ou não é? Sim, aqui nós temos um médico veterinário. O bode dá trabalho. Agora as ovelhas não. As ovelhas são mansas, as ovelhas ouvem a voz do pastor e são guiadas por eles dentro da direção que Deus dá para aquela comunidade. Então Paulo aqui está ensinando que todo ser humano precisa se submeter às autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida. Fala comigo, autoridades que Deus colocou sobre a minha vida. Isso é tremendo, gente, quando você compreende que Deus coloca autoridades para abençoar a sua vida. Não é para o mal, não é porque você é ruim, não, é porque Deus te ama. É porque através delas Deus vai tratar com o teu caráter, com a tua vida. Em outras palavras, ninguém deve ser independente. Fala comigo, independência é morte espiritual. Olha lá no Éden o que aconteceu com Adão e Eva, sim ou não? Quiseram ser independentes de Deus, quiseram comer do fruto proibido, quiseram saber sobre o bem e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa atitude rebelde, desobediente, independente, olha a desgraça que trouxe para toda a humanidade. Independência promove morte. Então todos nós precisamos prestar contas a alguém. No serviço da casa de Deus, esse princípio é fundamental. Todos nós devemos ter sobre nós um ministério de cobertura, no qual buscamos conselho, direção, prestação de contas e de atitudes diante de Deus. Amém? Esse é o problema nos dias de hoje. As pessoas estão tão rebeldes, tão duras de coração, que elas não querem fazer parte de uma comunidade, não querem se submeter às autoridades eclesiásticas, querem viver o evangelho do seu jeito. São os famosos desigrejados, irmãos, isso está errado. Não existe cristianismo sem comunhão, não existe cristianismo sem submissão a autoridades, não existe cristianismo sem processo de discipulado e de crescimento. Não existe. Cristianismo é em coinonia, é em comunhão, é buscar conselho, é buscar direção, é prestação de contas, de atitudes diante de Deus, através de pessoas. Fala comigo, Deus usa pessoas para tratar a minha vida, o meu coração e o meu caráter. Será que você é uma pessoa tratável? Será que você tem um coração ensinável, gente? Será que Deus pode tratar com você, te fazer crescer, evoluir, se desenvolver no Senhor? Segundo princípio que nós aprendemos sobre esse assunto, trazido aqui em Romanos capítulo 13, Deus é a fonte de toda a autoridade. Fala comigo, Deus é a fonte de toda a autoridade. É o que a Bíblia diz aqui na parte B, não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1, parte B. Paulo ensina isso. Em outros textos, também a Bíblia diz que Deus é a fonte de toda autoridade, esteja ela sobre pessoas fiéis ou infiéis, Deus continua tendo toda a autoridade. Amém? Como é que você lida com relação a isso? Os pais, os governantes, os patrões, os líderes da igreja, as pessoas dentro da sua casa, são pessoas investidas de uma delegação divina e devem exercê-la de acordo com os princípios divinos. Olha só, não é porque eu sou autoridade sobre alguém que eu posso exercer essa autoridade de qualquer maneira. Eu não posso tiranizar as pessoas, subjugar as pessoas, escravizar as pessoas, manipular as pessoas.
Não posso fazer isso, isso é diabólico, é demoníaco, amém? Eu preciso liderar em amor. Eu preciso liderar pelo exemplo. Eu preciso liderar a partir de uma vida com Deus, porque Deus é a fonte de toda a autoridade. Quanto mais conectado você está com Deus, mais você se submete às esferas de autoridade que Deus estabelece a tua vida, e mais autoridade você tem na terra e no mundo espiritual. Amém? Quantos aqui querem ser grandes no reino de Deus? Querem ser temidos no inferno e diante dos demônios? Lembre-se, Deus é a fonte de toda a autoridade. Se você não fizer isso, certamente você vai prestar contas diante do Senhor. Mas quando você reconhece essa delegação que provém de Deus e não da dignidade humana, todos devem se sujeitar, pois em última instância estão se sujeitando ao Senhor. Nós lemos ali em 1 Pedro. É um ato de amor ao Senhor. Às vezes a gente está lá no nosso trabalho achando que a gente está trabalhando para o nosso patrão. Não, a Bíblia diz que vós, servos, sujeitai aos vossos senhores como ao Senhor. Ou seja, eu preciso servir no meu trabalho, no meu ambiente doméstico, seja onde for, na minha esfera de atuação, entendendo que eu não trabalho para pessoas, eu trabalho para Jesus. Quantos aqui trabalham para Jesus? Dão glória a Deus. Fala comigo, o meu patrão é fiel. O meu chefe é abençoado. O meu chefe é Jesus de Nazaré. Irmão, quem vai te promover é Jesus de Nazaré, não é o homem. Tem gente que se frustra porque espera do homem isso, irmão. Quem vai te promover é Jesus de Nazaré. Quem vai te abençoar é Jesus de Nazaré. Quem vai prover as tuas necessidades é Jesus de Nazaré. Quem vai cuidar de você é Jesus de Nazaré. Quem cobre a sua vida, juntamente com homens e mulheres de Deus na sua vida, é Jesus de Nazaré. É Ele quem cuida de você. Por isso, se submeta à ordenança de Deus e reconheça que Deus é a fonte de toda a autoridade. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem, diz Romanos 13, 1b, foram por Ele instituídas. Terceiro princípio que aprendemos, irmãos: resistir à autoridade é resistir a Deus. Fala comigo, resistir à autoridade, o terceiro ponto, é resistir a Deus. É você ir contra Deus. Ou seja, por não ser de origem humana, a autoridade que está sobre os seres humanos, em posições específicas que deve ser respeitada e obedecida. Quando não o fazemos, estamos em rebelião contra Deus. Você está em rebeldia, gente. A Bíblia diz que a rebeldia é equivalente à feitiçaria. Por isso nós não podemos deixar qualquer pessoa colocar a mão na nossa cabeça, porque se aquela pessoa está vivendo debaixo de um princípio de desobediência e de rebeldia, aquilo que ela está orando sobre nós está debaixo de feitiçaria, equivalente. Fala comigo, rebeldia é equivalente à feitiçaria. Então tome cuidado. Quem ora por você, quem coloca as mãos sobre você, se essa pessoa está submissa à autoridade. Hoje na rua, na internet, nós vemos um monte de gente orando por pessoas, dando profetizada aqui, ali, acolá. Pessoas que não se submetem, pessoas que estão debaixo de rebeldia, pessoas que não obedecem à cadeia de autoridade de Deus, irmãos. Essas pessoas não têm o respaldo da fonte da autoridade que é Deus. Pessoas se auto-intitulando pastores, pessoas se auto-intitulando missionárias, profetisas, seja o que for, sem estarem dentro do coração de Deus, sem reconhecimento da igreja local, sem passarem pelo processo de Deus nas suas vidas, sem respeitarem o tempo de Deus. Pessoa que foge dos processos de Deus não recebe a recompensa.
Se você fugir do processo de Deus, você não vai alcançar a recompensa que Deus tem para você. Você está tomando um atalho. Você está tomando um caminho de morte, irmãos. Tome cuidado, não faça isso. Não faça isso. Resistir à autoridade é resistir a Deus. É o que diz Romanos 13, versículo 2. Coloca lá no fundo. O texto bíblico que nós estamos nos baseando é isso. De modo que aquele que se opõe, ou que vai em contra, ou que se levanta contra, resiste à ordenação do próprio Deus. Do próprio Deus. E nós vamos ver na Bíblia um episódio sobre isso. Romanos 13, versículo 2, fala isso que acabei de mencionar. Isso é muito sério, irmão. A pessoa independente ou insubmissa em relação aos seus pais, seus esposos, seus chefes, seus patrões, autoridades civis, pastores, líderes, discipuladores, está se opondo ao Senhor. Independentemente daquele que exerce a autoridade estar fazendo isso de um modo digno ou não. Ou seja, se o líder estiver errando, o próprio Deus vai tratar com o líder. Mas Deus tem uma cadeia de autoridade. E quem resiste à ordenação de Deus trará sobre si mesmo o quê? Condenação. Então, não seja independente. Lembre-se, Davi entendeu isso tão bem que mesmo vendo Saul já possuído por ódio, querendo matá-lo, como é que Davi falou? Não ousarei tocar no ungido do Senhor. Tem um episódio que ele estava numa caverna, Saul saiu no fundo da caverna para defecar. A hora que ele abriu assim, baixou, deixou cair a sua capa, deixou antes de descer para defecar no fundo da caverna. Davi pegou aquela capa, levantou aquela capa, a lança, e falou: olha aqui, Saul, eu podia entrar aí e te matar, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Amém? E ungido do Senhor, irmão, não são só pastores. Tem muita gente que usa esse termo só para pastores, não é. Ungidos do Senhor é qualquer filho e filha de Deus que exerce alguma esfera de autoridade. São os meninos e meninas de Deus, são as pessoas preciosas aos olhos do Senhor. Mas também as autoridades. Amém? Davi entendeu isso, a delegação dada por Deus para o mal, não intentou tocar em Saul, pois o reconhecia como seu superior e sabia que não tinha autoridade para tratá-lo. Era o próprio Deus que ia tratar com quem? Com Saul. Não ousou tocar no manto, na unção e matá-lo. Por mais que Saul queria matar Davi, Davi teve vários episódios para matar Saul, mas não ousou tocar no ungido do Senhor. Fala comigo, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Olha só, irmãos, será que você tem respeitado a cadeia de autoridade no seu trabalho, na sua casa, na esfera de governo? Será que a nossa língua tem honrado ou desonrado? Tem respeitado ou desrespeitado? Não ouse tocar nos ungidos do Senhor. O quarto princípio que aprendemos, a rebelião traz consequências. Fala comigo, a rebelião traz consequências. A Bíblia nos ensina que quando nós nos levantamos contra uma autoridade ou não nos submetemos àqueles que Deus colocou sobre nós, atraímos juízo sobre as nossas vidas. Não é jogar praga, não é maldição, é princípio bíblico. Atraímos juízo sobre as nossas vidas. É o que fala no final do versículo 2b. Paulo diz: os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Fala comigo, condenação. Quem aqui quer condenação sobre a sua vida? Levanta a mão aí. Quero ver se tem alguém desligado aí. Sempre tem um desatento, né? Irmãos, preste atenção. Deus não nos chamou para condenação.
nem para maldição. O que é a maldição? É o mal em ação. Melhor definição bíblica para maldição não é uma praga que alguém joga sobre você, não é nada disso, gente. É o mal em ação. Por que que existe o princípio da maldição? Porque Deus precisa corrigir, disciplinar, tratar com aquele que quebra a lei de Deus. Toda vez que eu quebro uma lei de Deus, quem se quebra sou eu. Toda vez que eu quebro uma lei de Deus, um princípio bíblico, eu atraio o mal em ação. Se você rapidamente não se arrepender e consertar aquele erro, aquela falha, ou continuar de forma cíclica, caindo nesse erro, nessa falha, o mal vai entrar em ação. E Deus usa até o diabo e os demônios para ser chicote de Deus na vida de muitas pessoas. Fala comigo, o diabo e os demônios, muitas vezes, são o chicote de Deus na vida de muitos. Então entenda isso. Isso deve desenvolver um temor em nós. Será que você tem temor com relação a isso? Temor em nós, no sentido de nos guardarmos desse pecado. Que pecado? O pecado da insubmissão, o pecado da rebelião. E não nos colocarmos no lugar determinado por Deus para as nossas vidas, sem desejarmos, como Lúcifer e seus anjos, rompendo os limites de autoridade que o Senhor estabeleceu. Fala comigo, rebeldia, insubmissão, é romper com os limites de autoridades que o Senhor estabeleceu. Amém? Toda desobediência deve ter punição. Por isso existe o princípio da maldição. Talvez até você se choque com aquilo que eu vou falar, mas isso é uma revelação bíblica. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso, o princípio bíblico da maldição. A maldição nada mais é, querido, do que um chicote de Deus, amoroso de Deus, para tentar te trazer de volta do caminho errado que você está vivendo. Sim. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Se você semeia na carne, diz a Bíblia em Gálatas, você colherá corrupção, ruína, destruição. Aqui fala em terra e lá no inferno também, se não se arrepender. Mas a Bíblia diz, aqueles que semeiam no Espírito colherão a vida eterna, bênção e graça e glória sobre a sua vida. Te digo com toda a convicção, irmão, como um pastor que esteve 23 anos debaixo de autoridade de grandes homens de Deus. Vale a pena ser obediente. Vale a pena ser obediente ao Senhor. Deus honra os obedientes. Os desobedientes estão na mão de Satanás. Eu aprendi isso com o meu antigo pastor, Valteni, querido, precioso, que eu amo e honro sempre, por onde eu vou. Ele dizia, o rebelde está na mão do diabo. A hora que ele quiser, o diabo fecha a mão e o esmaga. Fala comigo, rebelde. Olha para a sua mão assim, estende a sua mão, para você nunca mais esquecer. Fala assim comigo, rebelde está na mão do diabo. Na hora que ele quiser, o diabo o esmaga. Você quer ficar na mão do diabo, irmão? Continua se rebelando, continue submisso, continue querendo ser o cabeça sem ser o cabeça, querendo exercer autoridade fora da sua esfera de autoridade. Você está na mão do inimigo. A hora que ele quiser, ele te esmaga. Quinto princípio. Somos tratados na sujeição. Fala comigo, eu sou tratado na sujeição. E como é difícil aceitarmos isso, irmãos. Sim ou não? Sim. O mundo te ensina a ser livre, a ser independente, a ser autônomo e tal. E não, cada um anda na luz que tem, cada um faz o que quer, cada cabeça uma sentença, vamos que vamos, seja livre. Somos tratados por Deus na sujeição. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas para o nosso bem. Leia aí comigo, Romanos 13, de 4 a 5, é o quinto princípio. Romanos 13, de 4 a 5. Olha o que a Bíblia diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Fala comigo, é para o meu bem.
Eu sei que é difícil engolir isso, gente. Sabe por que é difícil? Porque a nossa natureza é rebelde. A nossa natureza é independente. A nossa natureza quer fazer as coisas do nosso jeito. Sim ou não? Sim. Mas é para o teu bem, diz a Bíblia. É para o teu bem e não para o teu mal. Entretanto, se fizer o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, a disciplina, a correção. A espada aqui é um símbolo de algo que te fere, de algo que te corrige, de algo que te coloca no prumo de Deus. Pois é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que pratica o mal. Imagina o mundo sem os policiais. Imagina o mundo sem os militares. Imagina o mundo sem a ordenação jurídica que nós temos hoje, irmãos. É claro que quando se trata de Brasil é complicado. Sim ou não, irmãos? Estamos vendo absurdos acontecendo lá em Brasília e nas diversas esferas de justiça. Mas saiba uma coisa, irmão. Deus é o justo juiz. Na medida que estiver errando, agindo com injustiça, se corrompendo, Deus vai tratá-los. Se acharem que vão passar por essa terra impunes, coitados, serão punidos e julgados por toda a eternidade. Coitado deles. Coitado deles. A Bíblia diz que o final do ímpio é terrível. É o que mais se vê nos Salmos. Então, preste atenção nisso. Somos tratados na sugestão. Visto que eles tratam conosco, impondo limites sobre as nossas vidas, estabelecendo um preço para os nossos erros e levando-nos a sermos fiéis. Sim ou não, irmãos? Imagina você sem teu pai e tua mãe te colocando no prumo. É ou não é, gente? A educação é dada pelos pais. A educação não é na escola, não é com o professor, é com pai e mãe. Coloque limites nos seus filhos. Trate pecado e consequência. Leve eles a serem fiéis ao Senhor acima de tudo. Que estejam sob a autoridade de homens, porque estar sob a autoridade de pessoas nos leva à humildade, ao quebrantamento. Isso são marcas indispensáveis na vida daqueles que querem manifestar o caráter de Jesus. Quantos aqui querem manifestar o caráter de Jesus? Jesus foi submisso a José e Maria, sim ou não? 30 anos submisso aos seus pais. Jesus é um exemplo de obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente aos homens, José e Maria, obediente às autoridades do seu tempo, obediente ao seu pai acima de tudo, obediente foi Jesus. Então, se você quer ter o caráter de Jesus, tenha humildade, tenha quebrantamento, são marcas indispensáveis para aqueles que querem manifestar o caráter de Jesus. Sexto princípio, não confundir a autoridade com a pessoa. Fala comigo, não confundir a autoridade com a pessoa. É muito importante visualizarmos a origem de toda a autoridade em Deus, para nos submetermos a ela. Quando não fazemos assim, corremos o risco de fixar e olhar na dignidade da pessoa que exerce e apontar seus possíveis erros ou falhas como desculpa para não nos submetermos. É tudo que o diabo quer. Que você fique achando defeitos e falhas nas suas autoridades para que você seja um rebelde, um insubmisso, porque daí ele deita e rola na sua vida. Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. Ele quer que você seja independente. E independência na Bíblia é o quê? Morte. Fala comigo, independência é morte. Não é este o ensino bíblico. Lá em 1 Pedro nós lemos 2:18 a 19. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente ao bom e ao cordato, quer dizer, aquela pessoa agradável, querida, maravilhosa, mas também aquele que é difícil, aquele que é perverso, aquele que é ruim.
porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. E o líder que estiver errando, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da casa, seja no ambiente governamental, Deus vai tratá-lo, irmão. Deus vai tratá-lo. Fala comigo, líder. Quem trata com o líder é o próprio Senhor. Gente, é muito pior isso. Sim ou não? Tanto é que lá em Tiago diz, olha, que vocês, muitos de vós não queiram ser mestres da palavra. Sabe por quê? Porque os mestres da palavra vão ter dobrado juízo, diz o Senhor. Eu vou ter dobrado juízo. O Rafa vai ter dobrado juízo. Todos aqueles que ensinam a palavra vão ter dobrado juízo diante do Senhor. Amém? Todos nós que ministramos a palavra. Isso não é brincadeira, gente. Estamos falando de reino espiritual, estamos falando de coisas sérias. Esse é o ensino bíblico com relação ao trabalho, a relação senhor e servo, empregador e empregado. Muito mais também no contexto da família, da igreja. Por isso devemos ter sempre uma atitude de submissão, ou seja, uma predisposição de obedecer. Fala comigo, uma predisposição de obedecer. Independente de quem estiver investido de autoridade sobre mim. O que a Bíblia diz? Quem resiste à ordenação de Deus trará sobre si mesmo o quê? Fala comigo, condenação, maldição, desgraça, ou seja, a falta da graça sobre a sua vida. A falta do favor de Deus, da bênção de Deus sobre a sua vida. Fala comigo, Deus me livre disso. Irmãos, eu não quero estar debaixo disso. Por isso fique atento, irmão. Fique atento. Satanás o tempo todo quer promover o que no seu coração? Eu tenho ensinado isso para vocês. A rebeldia é o princípio satânico, é o princípio de Lúcifer, é o princípio transgressor, é o princípio matriz de todos os outros pecados. Todos os outros pecados têm o orgulho e a rebeldia é um reflexo do orgulho. Pode ver, todo rebelde é orgulhoso. Todo rebelde é um frustrado consigo mesmo. Todo rebelde vive com a vida amarrada. Sim ou não? Ou no mínimo embaraçada. Mas aquele que obedece é abençoado. Nós vimos semana passada o apóstolo Diego e Zacar. Sim ou não, irmãos? Quantos foram abençoados com ele? O grande segredo daquele menino é a obediência. Ele ficou 12 anos, ele compartilhou comigo o testemunho da vida dele, eu fiquei de cara. E descobri alguém que sofreu muito mais do que eu no início do seu ministério. Chorei com ele no carro. Quem estava junto lá, né? A gente ouviu coisas assim, que Deus fez ele passar dentro de um processo da sua vida. 12 anos debaixo de um pastor que liderava ele, terrível, terrível, terrível. Pensa num cara terrível. E ele ali levantou 5 ministérios, 5 igrejas, mesmo debaixo de uma liderança terrível. Ele compreendeu que era Deus forjando um coração obediente, tratável, quebrantado e humilde que vocês viram aqui. Sim ou não, irmãos? Ele ficou 7 anos sem receber R$1 de salário, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Um obreiro que ficou 7 anos sem receber R$1 de salário. Você imagina um negócio desse? 7 anos, não é um ano, não é um mês. 7 anos sem receber R$1 de salário. Ele não ganhava, às vezes, nem a passagem para ir no lugar que eles mandavam ele para lá pregar. Ele tinha que ir orando para que Deus tocasse o coração de alguém e alguém parasse ele e desse o dinheiro para que ele pudesse pegar o metrô, o trem, para chegar no lugar que ele ia pregar. E ele aprendeu a viver no sobrenatural de Deus.
Quantos aqui querem viver no sobrenatural de Deus? Irmão, para viver no sobrenatural de Deus é só através do caminho da obediência. Amém? E nós queremos honrar sempre as autoridades que temos aqui. Nos alegra saber que temos policiais, temos autoridades nas diversas esferas, empresários, comerciantes, pessoas nas suas diversas áreas aqui, pessoas revestidas de autoridade. Amém? Queremos honrá-los, queremos amá-los sempre. Mas lembre-se, não é porque você tem autoridade lá fora que você pode desonrar as pessoas aqui dentro. O que resiste à ordenação trará sobre si mesmo o quê? Condenar. Que haja em nós uma predisposição de obedecer, independente de quem esteja investindo de autoridade sobre mim. E por último, 7º princípio que eu quero ensinar para vocês, para nós fecharmos. Qual é o limite da obediência? O 7º princípio, o limite da obediência. É óbvio que há um limite para a obediência. Sim ou não, gente? Será que eu tenho que ter uma obediência cega? Fala assim comigo, não. Jamais. Esse limite não se baseia na personalidade ou nas atitudes daquele que está sobre mim, mas na direção que ele me dá. Presta atenção. Não está na pessoa, mas no comando que ele te dá, na direção que ele te dá. Se alguém que foi investido por Deus sobre a minha vida, exige de mim algo que me levará a ofender ao Senhor ou desobedecê-lo, certamente não o farei. Sim ou não? Se um marido pede para a mulher fazer algo contrário à palavra de Deus, ela deve fazê-lo? Sim ou não, irmãs? Quero ouvi-las. Sim ou não? Não. Se você é empregado, ouve do seu empregador que ele te obriga a fazer algo contrário à palavra de Deus, você deve fazê-lo? Na direção errada que ele te deu? Não. É claro que não. Não o farei. Nesse caso, eu seguirei a direção daquele que é superior. Quem é superior e a fonte de toda a autoridade? Levante as mãos para os céus e fale, é o meu Deus. Fala comigo, meu Deus é a fonte superior, da onde emana toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Um exemplo bíblico disso, abra comigo Daniel 3, de 15 a 18, já estamos encerrando, e aí vamos ministrar a Santa Ceia. Daniel 3, quem está sendo abençoado aí, dá um glória a Deus. Eu sei que é amargo aí a dose de hoje, tá, irmãos? Mas é celestial, pode ter certeza. É Deus tirando, às vezes, você da cova, da desgraça, do problema, da maldição, do caminho errado que talvez algum de nós estejamos vivendo. Daniel 3,15. Olha só o que diz o texto aqui, só para você compreender, o rei da Babilônia, estava pedindo que Sadraque, Mesaque e Abidnego adorassem a imagem que ele havia feito, se dobrassem, se ajoelhassem diante dessa imagem. Ou então eles iam ser jogados no fogo. Olha a resposta deles a esse rei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes ao som da trombeta, é o que a pessoa estava falando ali, né, o rei e as suas autoridades, a trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Era uma imagem de escultura, era a imagem do rei, do imperador que ali estava. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Fala comigo, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só a presunção, o orgulho, a arrogância e a soberba desse rei. Responderam então esses três moços, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder.
Se o Senhor, o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Amém? Olha, pula para o 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém? Quem vocês acham que era esse quarto elemento? Hein? Ou um anjo, ou então o próprio Jesus. Muitos eruditos, estudiosos acreditam que aqui nós vemos uma cristofania, uma aparição prévia antes da encarnação do próprio Jesus de Nazaré. Amém? O Antigo Testamento é cheio de teofanias, aparições de Deus em figuras humanas e em situações. Inclusive tinha um anjo chamado o anjo da presença do Senhor. Sim ou não? Existia um 4º homem dentro da fornalha. E nem um dano, nem um cisco, nada se queimou deles. Por quê? Porque eles honraram ao Senhor, em vez de honrar ao rei iníquo que pediu que ele se ajoelhasse diante do ídolo que ele mesmo estabeleceu para ele. Fala comigo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos 5, 29. Também chegaram e falaram para eles: olha, a gente não quer mais que vocês preguem esse evangelho desse tal de Nazareno, desse tal de Jesus. E aí foram chicoteados os discípulos, chegaram para aqueles que estavam julgando, punindo eles, e falaram: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, claro, isso não pode ser uma desculpa esfarrapada para desobedecer às autoridades que Deus estabeleceu na sua vida. Nós acabamos de aprender em Romanos 13, versículo 1 ao versículo 5. Aqui está o limite da obediência. Fala comigo, o limite da obediência. Se alguém, qualquer pessoa que seja, pessoas do mesmo nível que você, ou superiores a você em termos de autoridade ou esfera de atuação, pedir para você fazer qualquer coisa contrária ao coração de Deus, à lei do Senhor, à palavra de Deus, aí é válido isso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quais foram os 7 princípios que nós aprendemos hoje? O princípio da autoridade que nós aprendemos hoje. Primeiro, todos precisam se sujeitar. Fala comigo, todos precisam se sujeitar. Segundo, Deus é a fonte de toda a autoridade. Será que você tem respeitado essa fonte? Terceiro, resistir à autoridade é resistir a Deus. Não é o homem, não é a pessoa, é Deus. Quarto, a rebelião traz o que, gente? Consequências terríveis. Quem resiste à ordenação de Deus trará sobre si mesmo o quê? Condenação. Por isso tem tanta gente, sabe, em estado deplorável espiritualmente, fisicamente, materialmente, porque muitas vezes está debaixo da chibata de Deus.
a rebelião traz consequências. Quinto, somos tratados quando? Na sujeição, somos tratados por Deus. Quem vai aceitar o tratamento de Deus sobre a sua vida? Olha o exemplo do apóstolo Diego Isacar. Um homem justo, correto, um menino santo. Nós ficamos impressionados com ele. Nós tivemos a oportunidade de estar mais perto dele, ficamos impactados com a vida desse homem de Deus que esteve conosco nesse final de semana. Sexto, não confundir a autoridade com a... Se ele errar, quem é que vai tratar com ele? O próprio Deus. Isso não é desculpa para você não obedecer às pessoas que têm esfera de autoridade. E qual é o limite da obediência? Sétimo princípio, o limite da obediência. Mais importa o que, gente? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, mais importa agradar a Deus do que os homens. Mas aí, nós temos que obedecer às pessoas que Deus coloca na nossa vida? Tem gente que só vai pegar o final aqui. Os rebeldes só pegam esse final. Que, pastor? Eu não. Não entendeu nada a palavra. Vocês veem que o último ponto é esse. Sim ou não? Porque todos os 5 versículos de Romanos 13 ensinam a obedecer às autoridades instituídas por Deus. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem. E tenha longos dias sobre o quê? Sobre a terra. Longevidade e prosperidade está em honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Glória a Deus, irmãos. Vamos nos colocar de pé diante do Senhor. Quero chamar a equipe que vai estar ministrando a Santa Ceia. Essa palavra é uma palavra de exortação, para que você siga o bom caminho da palavra de Deus. Às vezes vão vir palavras mais dóceis, mais, doces, mas às vezes vem palavra para puxar a nossa orelha. Quantos aqui continuam amando o pastor Giovanni? Faz parte da atividade pastoral, tá? E Deus colocou essa palavra no meu coração. A gente já tinha ministrado essa palavra há muito tempo atrás, num domingo de manhã, mas eu senti no meu coração que a gente precisava ministrar também no domingo à noite, para que vocês não percam essa bênção e vivam debaixo da obediência de Deus. Quem quer promessa de Deus aí para a sua vida? Quem quer viver uma vida abençoada por Deus? O grande segredo é a obediência. Submissão não é ser escravo, não é ser capacho, é estar debaixo da missão de Deus para a minha vida. Fala comigo, submissão é estar debaixo da missão de Deus na minha vida. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós queremos orar pedindo a graça de Deus sobre nós. Que o Senhor tire toda a dureza do nosso coração. Que Deus tire toda e qualquer raiz de rebeldia, de insubmissão. Que nós sejamos ovelhinhas do Senhor Jesus e não bodes. O bode só dá coice, o bode só sai machucando e arrebentando todo mundo. Mas as ovelhinhas ouvem a voz do Mestre, o Senhor Jesus, e obedecem a voz do Senhor Jesus. Fala para Deus, querido. Talvez o Espírito Santo tenha trazido à tona situações que precisam ser consertadas na sua vida, pedido de perdão, posicionamento diante do teu lar, diante da tua casa, diante da tua família. Sabe, querido, fale com Deus agora, peça perdão ao Senhor pelo pecado da rebeldia, que é equivalente ao pecado da feitiçaria. Você não quer isso, você não quer feitiçaria na tua vida, você não quer nada disso, pelo contrário. Você não quer ser Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés por causa disso, a terra se abriu e eles foram tragados, e 250 e poucos levitas foram consumados pelo fogo do Senhor e tragados juntamente com as suas famílias e juntamente com as suas tendas e as suas posses. Irmãos, Deus é um justo juiz, Deus é um Deus que trata conosco. E essa palavra é para tratar com o nosso coração. Toda desonra saia da sua vida. Todo desrespeito, toda e qualquer palavra ferina, destruidora, palavra de insubmissão, palavra de desonra na vida de pessoas,
que estão sobre a tua vida, que isso saia, esse coração duro, esse coração rebelde, que na verdade é um coração orgulhoso, seja quebrado, seja esmiuçado pelo martelo da palavra de Deus, que quebra e esmiuça toda a penha do nosso coração. Senhor, promove humildade, promove quebrantamento. Senhor, dá-nos um coração submisso à tua vontade, submisso à tua palavra. Dá-nos um coração que se rende totalmente ao Senhor e aos agentes que o Senhor colocar na nossa vida para puxar nossa orelha e para nos colocar na direção correta do teu Espírito, Pai. Oh, Deus, nos ajude a sermos líderes segundo o teu coração, a não usarmos a nossa posição de autoridade de forma manipuladora, tirânica, subjugando pessoas, manipulando, usando e abusando das pessoas. Não, Senhor, mas que seja uma liderança servil, uma liderança altruísta, uma liderança conquistadora, uma liderança amorosa, uma liderança como a de Jesus, Senhor. Que o caráter de Jesus seja implantado em nós, que foi obediente até a morte, morte de cruz. Tua palavra diz que por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, da qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá-nos um coração submisso, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração quebrantado como um coração de Jesus. Foi Ele quem disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Dá-nos mansidão, dá-nos humildade. Tira toda a ira, toda a cólera, toda a altivez, toda a arrogância, toda a prepotência, toda a vanglória, Pai. Tira tudo isso do nosso coração. E dá-nos um coração singelo, humilde e quebrantado na tua presença. Quando adentramos agora na Santa Ceia, queremos abençoar os elementos que serão utilizados. Cada cálice, cada porção do pão, ó Deus, que for servido aos nossos irmãos, sejam servidos debaixo da tua graça, do teu poder. Queremos reafirmar a nossa aliança contigo, queremos declarar que é um privilégio para cada um de nós, pecadores arrependidos. Pela graça de Deus, nós temos uma cadeira cativa na mesa do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de sermos teus filhos. Te agradecemos porque o Salmo 23 diz: prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda de alegria diante do Senhor. Mas ele termina esse lindo salmo dizendo: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do meu Deus. Amém? Abra comigo 1 Coríntios 11, 23. Nós só vamos ler aqui o texto que sempre lemos na Santa Ceia. Glória a Deus. Aleluia. O texto sagrado, eu já orei pelos elementos, diz: porque aquilo que recebi do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, pode projetar também. Porque aquilo que recebi do Senhor, isso